Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2025, e tem muitas informações importantes para a gente trazer do lado do Internacional nesse conteúdo. Tem novo reforço chegando no estádio Beira-Rio. Além de Paulinho de Paula, tem um lateral direito que está acertado com o Inter e vai ser anunciado nas próximas horas. A gente também fala das especulações envolvendo dois atacantes que estão no Rio de Janeiro, Germán e Verratti. A gente vai falar bastante sobre isso, também sobre o zagueiro Doria, que tem novo destino e não será o Internacional, a polêmica envolvendo a coletiva de Vitão lá no Flamengo. Muito se falou do Internacional na chegada dele no Rio de Janeiro. A gente fala sobre a saída já acertada e uma possibilidade de venda que está esquentando também. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, eu peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. O meu link tá aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Lá na KTO tu encontra os melhores esportes para apostar, brincar e se divertir. Amanhã tem estreia do Grêmio no Gauchão e o Inter estreia no domingo em casa contra o Novo Hamburgo. Então vai lá na KTO, te registra e dá uma brincada na responsa, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Internacional acertou e anunciou já a contratação do seu primeiro reforço para 2026 e ele já está em Porto Alegre, falou com a imprensa na sua chegada por aqui. Para quem não acompanhou, foi o vídeo da tarde aqui no canal, o último vídeo. Tem mais detalhes nesse vídeo para quem quiser ver depois desse aqui. O Inter anunciou a contratação do meio-campista Paulinho de Paula, que rescindiu não, né? Terminou o seu contrato com o Vasco da Gama, ficou livre no mercado. Ele teve uma lesão de ligamento, uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito no início de 24. Ele tinha jogado muito bem com o Ramon Dias, ex-técnico do Inter, em 23. Acabou ficando fora da temporada de 24, voltou na reta final já no mês de dezembro, teve só 4 jogos saindo do banco. Em 2025 virou banco de reservas no Vasco da Gama e terminou o seu contrato, não renovou. Inclusive vi a torcida do Vasco lamentando a sua saída, muito por conta daquilo que ele conseguiu jogar lá no Rio de Janeiro em 2023. Já chegou em Porto Alegre e o Douglas Demoliner, que tem canal aqui no YouTube, meu parceiro no M Colorado, conversou com o Paulinho de Paula. Olha só o que ele disse. Paulinho, uma palavra, chegada no Internacional, expectativa para essa temporada. Muito feliz, espero chegar para somar, para ajudar o Inter, que é o mais importante, mas estou muito feliz pelo novo desafio e espero que a gente tenha uma temporada de muita alegria, de muitas vitórias, de muitas conquistas. Foi uma negociação rápida? Sim, foi bem rápida, mas é importante que estou aqui e estou muito feliz e motivado para poder ajudar o Inter. Para aquele torcedor colorado que não te conhece ainda, Paulinho, quais são tuas valências que tu pode apresentar aí para o torcedor? Muito trabalho, muito empenho e muita dedicação. Acho que é o que eu tenho para falar. E trabalhar para poder ajudar o clube e os companheiros da melhor forma possível. É uma oportunidade de retomada na tua carreira, Paulinho? Sim. Eu não vejo como uma retomada, eu vejo como uma grande oportunidade. Claro que foi uma temporada lá que eu não tive muita minutagem. Mas é uma grande oportunidade, é um novo desafio, mas estou feliz pela oportunidade. Como eu disse, muito motivado para poder ajudar e só espero retribuir da melhor forma possível. Imagino que você tenha falado com o Fabinho, mas eu te perguntar, chegou a falar com o Emiliano, o Ramon, pegou alguma referência ou com quem tu falou? Não tenho falado só com o Fabinho assim, mas foi bem rápido. Mas não tenho falado com muita gente, foi mais do Fabinho mesmo. Tá certo, muito obrigado, boa sorte. Obrigado. Aí então, gente, primeiro reforço do Internacional anunciado, assinatura por 2 anos, tá? 2 anos de contrato do Paulinho de Paula com o Internacional. Só que o Inter também confirma já uma outra contratação. O Inter acertou a contratação do lateral direito Vitor Jesus, lateral direito do Sub-20 do Cruzeiro, mas que chega para já integrar a equipe que vai jogar o Campeonato Gaúcho. Para quem não conhece o Vitor Jesus,
Ele vai fazer 20 anos agora no final de janeiro, tem 19, já faz 20 agora no início do ano, já se despediu do Cruzeiro, está chegando em definitivo no Internacional com um contrato de 2 temporadas. Ele vai então para o grupo do Gauchão, depois ele vai ficar nessa dúvida aí, o Inter vai ter que definir se ele vai para o Sub-20 ou vai ficar no profissional. Ele chegou ao Cruzeiro em 2021 para o Sub-17, depois de ser dispensado pelo Grêmio. Tá? E foi muito bem no Cruzeiro, muito bem mesmo no Cruzeiro, tanto que foi jogar na Seleção Brasileira Sub-17, ele esteve naquele título de 2022 que tinha o Luiz Guilherme do Palmeiras, que hoje tá no West Ham, tinha o Endrick no time titular, o Vitor Jesus foi o titular na lateral direita, e chega também num contrato de 2 anos com o Inter, ainda não foi anunciado, mas já está tudo acertado, ele já se despediu do Cruzeiro e vai chegar nas próximas horas em Porto Alegre, vai ser integrado inicialmente no grupo que vai jogar o Campeonato Gaúcho e depois a dúvida que a gente tem, né? Vai pro Sub-20, porque ele ainda tem idade de Sub-20, será que o Inter vai deixar ele esse ano no Sub-20 e subir ano que vem pros profissionais? Essa é a grande questão sobre o Vitor Jesus. Tem outro jogador que também está próximo de ser anunciado, que é o Félix Torres, zagueiro equatoriano de 28 anos, que está sendo emprestado pelo Corinthians ao Internacional. Hoje o Marcelo Paz, ex-presidente e CEO do Fortaleza, hoje executivo do Corinthians, deu uma entrevista lá em São Paulo e ele confirmou que o Félix Torres está em negociações e muito próximo de ser jogador do Inter. Vai chegar por empréstimo com uma opção de compra, está tudo sendo resolvido dos trâmites mais burocráticos para que o Félix Torres seja anunciado já nos próximos dias e venha para Porto Alegre para se apresentar ao grupo do Internacional. Tem outras 2 informações sobre chegadas que surgiram hoje, de atacantes, centroavantes, camisa 9, que é o que o Inter está buscando hoje no mercado de transferências. São 2 atacantes que estão no Rio de Janeiro. Hoje surgiu o nome do Germán Cano e do Pablo Verratti no Internacional. 2 atacantes argentinos, o Cano está no Fluminense e o Verratti no Vasco. A informação que eu tenho sobre Cano, tá? Não tem nada. Conversei com o empresário do jogador, conversei com o Fluminense, com o Inter também. As 3 partes me garantem que não teve nenhum interesse do Inter pelo Germán Cano. Claro, eu não vou descartar que o Cano talvez tenha aparecido numa lista de possíveis centroavantes para o Inter, porque muitos nomes aparecem nessas listas e a maioria deles acabam nem sendo procurados, fora os que são oferecidos. Mas me garantiram que não tem nada sobre Germán Cano no Beira-Rio. Inclusive, a informação de hoje é que o Cano teve uma lesão no menisco, vai fazer uma cirurgia, vai ficar mais de 1 mês, quase 2, parado, tá? Sobre o Verratti, sim, esse é um nome que surgiu no Inter internamente, que foi avaliado e existe a possibilidade de uma negociação. O Verratti está com 37 anos, ele foi mais reserva do que titular no Vasco em 2025, mas tem bons números, 65 jogos, 27 gols e 2 assistências. Ele virou reserva ao longo da temporada. No Vasco, então, 27 gols e 2 assistências em 25, 23 gols e 3 assistências em 24, e em 23, quando ele chega no Vasco, 10 gols e 1 assistência, mas ele chega ao longo do ano e teve só 21 jogos, por exemplo, em 2023. Em 24 jogou 54 e em 25 jogou 65. A questão é que o Vasco deve negociar esse jogador, ele já está até em fim de contrato. Se fala no Cerro Porteño, a informação lá no Paraguai é que o Cerro já está negociando com o Verratti a sua contratação, mas que o Inter teria atravessado o negócio. Eu ouvi que, e aí eu respeito a informação de todo mundo, tá? A informação que eu tenho é que o Inter não está na mesa de negociações hoje do Verratti, mas que sim, é um jogador que está sendo avaliado, o Verratti sabe disso, o Inter fez uma sondagem e pode ter alguma negociação futura em relação a esse jogador, 1,87 m, destro, jogador do Vasco da Gama, que está com 37 anos, vai fazer 38 só em outubro agora de 2026. Então vamos ficar de olho no Verratti, porque o Inter quer mais um centroavante e o Verratti pode ser uma possibilidade. Deixa eu falar aqui sobre saídas também, tá? Uma que foi oficializada hoje, mas que a gente já sabia, é a do Vitão. E gerou até uma grande polêmica coletiva do Vitão, porque ele foi anunciado hoje no Flamengo. Já falamos aqui, né? 5,5 milhões de euros à vista pelos 80% do Inter. Esse valor de 5,5 milhões de euros vai para os cofres do Inter, mais 500 mil euros em bônus. Ainda tem o perdão ali, não é perdão da dívida, porque não era dívida o valor todo, né? Mas uma quitação dos valores do Thiago Maia. Só que o Vitão hoje concedeu entrevista coletiva lá no Flamengo e o nome do Inter foi muito falado lá. Até não quero entrar muito no mérito da pergunta, que pra mim não existe,
que foi feita pro Vitão, se, bom, agora tu vai receber em dia, porque aqui no Inter a gente sabe das dificuldades financeiras do clube. O Vitão foi bem respeitoso ao falar do Inter durante a coletiva, mas para pontuar aqui, né, que ele foi anunciado, já apresentado lá no Flamengo, agora o Vitão é passado pro Inter, mas teve essa polêmicazinha aí em torno de uma pergunta, não vou nem dizer que mal feita, mas achei mal pensada, não deveria ter sido feita, achei até desrespeitosa com o Internacional, e o Vitão foi muito respeitoso na sua resposta, dizendo que sabe que o Inter tem suas dificuldades financeiras, que o Flamengo é um grande clube de outra realidade, mas que ele não iria lá para falar mal do Inter e que ele era muito grato ao Internacional. Outra saída, hoje confirmada, tá? Gabriel Barros, a gente falou aqui do empréstimo dele pro América, mas teve uma mudança nesse negócio. O Gabriel Barros está indo em definitivo pro América Mineiro, contratação que vem em 23, era uma grande promessa do futebol paulista, tinha jogado muito bem pelo Ituano no Campeonato Paulista, no Inter não deu certo, Gabriel Barros vai em definitivo agora pro América Mineiro. Sobre Dória, o Dória se acertou com o São Paulo, tá? Zagueiro canhoto pelo lado esquerdo, que também é algo que o Inter tá buscando nessa janela de transferências. O Dória não vai jogar no Inter, já está acertado com o São Paulo. Ele quis, né? Ele tentou, o Inter também teve conversas, mas a partir da chegada do Fabinho Soldado, essas conversas estagnaram, esfriaram e o Inter desistiu da contratação, por bem dizer, do Dória, que tá indo agora com 31 anos para o São Paulo. Tu acha que o Dória deveria ter vindo pro Inter? O Inter deveria ter insistido? Deixa aqui nos comentários. E deixa eu falar também sobre Vitinho, tá? Porque a informação da tarde é bem importante, bem impactante. O Liaoning Tieren, da China, tá aumentando a oferta pelo Vitinho. Informação do parceiro Tomás Rames lá no GE, que eu confirmei agora à tarde. E existe uma possibilidade grande do Vitinho deixar o estádio Beira-Rio. O Vitinho teve, durante a reta final do Brasileirão, 2 procuras. Uma delas foi depois, a terceira foi depois que terminou o Brasileiro. Foi uma procura do futebol chinês, do Liaoning Tieren, que é esse clube que está próximo dele agora, e uma dos Estados Unidos. Quando terminou o Brasileiro, o Santos, ao vender o Guilherme para os Estados Unidos, para a Major League Soccer, foi atrás do Vitinho também. Só que o Liaoning foi o único clube que fez uma proposta. E essa proposta não tinha sido aceita pelo Inter, e nem pelo Vitinho, porque não era uma proposta tão vantajosa assim, por mais que em valores a gente sabe que o futebol chinês tem bastante dinheiro. Só que o Liaoning, da China, aumentou essa oferta nos últimos dias e seduziu o Vitinho. Seria um aumento em relação ao que ele recebe no Inter de praticamente 50%, para ele ganhar o dobro do que ele ganha aqui no Internacional quase. Então é um salário bom, o Vitinho teria brilhado os olhos com essa proposta, principalmente do ponto de vista financeiro. A gente sabe que é difícil competir com o futebol chinês, no caso do Inter hoje é difícil de competir com muita gente até no Brasil, mas na China ainda mais, e existe sim uma possibilidade dele ser vendido. A questão é, como que o Inter seria ressarcido? Por quê? O Vitinho pertence ao Dinamo de Kiev até junho. Ele tem um empréstimo com o Inter até junho, dentro daquela normativa da FIFA. Clubes de Rússia e Ucrânia congelam o contrato com os jogadores e eles podem se transferir mais facilmente. O Inter teria que receber, e geralmente esses negócios são feitos assim, quando o jogador está emprestado para um clube e ele é vendido pelo clube que tem os seus direitos, nesse caso o Dinamo de Kiev da Ucrânia, o clube em que ele está emprestado ganha uma taxa de vitrine, que é, tu mostrou o jogador de novo pro mercado, pegando ele por empréstimo, ele foi bem, tu mostrou ele pro mercado, um clube quer comprar ele, tu tem que receber um ressarcimento. Então seria uma taxa de vitrine que poderia ser negociada com o Inter. Mas isso ainda não está fechado, é importante colocar isso. A proposta do Liaoning da China é muito boa, existe uma boa possibilidade do Vitinho deixar o Beira-Rio, essa é a informação que a gente tem, mas essas questões burocráticas do, tá, o que vai ser feito com o Inter? O que vai ser feito com o Dinamo? Ainda estão em negociações. Os números do Vitinho são bons pelo Inter, né? 11 gols e uma assistência em 49 jogos, sendo que ele é um atacante de lado de campo, ele não é um fazedor de gols. E fez gols importantes contra o Bahia na fase de grupos da Libertadores, o Inter sai perdendo, poderia ser eliminado, ele faz o gol para já empatar rapidamente e devolver a classificação pro Inter, depois tem o 2-1 do Borré naquele jogo no Beira-Rio. Então, cara, eu acho que seria bem ruim mesmo, perder o Vitinho. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.